Eu tinha 62 anos quando percebi que meus dias tinham se transformado em uma sequência previsível de pequenos rituais. Café passado devagar, a xícara de porcelana herdada de minha mãe, a janela da sala que dava para o jardim sempre igual. Os ipês já tinham florescido tantas vezes diante dos meus olhos que perdi a conta. Era como se o tempo tivesse se acostumado a me encontrar sempre no mesmo lugar, sempre com os mesmos gestos. Aos 20, eu acreditava que a vida era uma estrada infinita. Aos 40, achava que ainda havia curvas e atalhos a explorar. Mas depois dos 60, comecei a imaginar que talvez o caminho tivesse chegado ao fim, e que o que me restava era apenas caminhar em círculos dentro da minha própria rotina. Nunca me considerei infeliz, mas havia em mim uma espécie de resignação amarga. A viuvez tinha chegado cedo demais, aos 52, e embora eu tivesse aprendido a lidar com a solidão, nunca deixei de sentir o peso das ausências. Amigos diziam que eu ainda era jovem, que tinha uma vida inteira pela frente. Mas eu só via o espelho me mostrando rugas novas, o corpo mais lento, e um coração cansado de esperar por algo que já não acreditava existir. Meu nome é Helena, e até aquele outono eu acreditava que o amor tinha se despedido de mim para sempre. Moro em uma casa simples, mas cheia de memórias. Cada canto guarda um pedaço da minha história. O sofá onde meus filhos pequenos brigavam por espaço, a mesa de jantar riscada por lápis de cor, o corredor estreito que tantas vezes ouviu passos apressados. Hoje, a maioria desses ruídos foi substituída por silêncio. Meus filhos cresceram, construíram suas próprias vidas e aparecem de vez em quando, em visitas rápidas, carregando os netos que enchem a casa de barulho temporário. É nesses momentos que sinto uma alegria quase insuportável, porque sei que logo se vai. Depois que todos partem, o eco das risadas ainda paira no ar, e eu me sento na poltrona da sala como quem espera algo voltar. Mas não volta. Foi numa manhã cinzenta de setembro que o telefone tocou. Era Teresa, minha amiga de longa data, companheira desde os tempos de faculdade. Diferente de mim, ela nunca se deixou aprisionar pela solidão. Viaja, dança, se apaixona, se desapaixona e sempre encontra motivos para recomeçar. Helena, não aceito um não como resposta. Você vai comigo ao sarau da próxima sexta. A voz dela soava firme, quase maternal. Eu tentei recusar, como sempre. Aleguei cansaço, compromissos inexistentes, até dor de cabeça inventei. Mas Teresa, com sua teimosia habitual, não cedeu. Você precisa sair desse casulo, minha querida. Não percebe que está se deixando morrer em vida? Disse ela, em tom grave. As palavras me atravessaram como uma flecha. Não era a primeira vez que eu ouvia isso, mas, vinda dela, tinha um peso diferente. Talvez porque Teresa me conhecesse tão bem, talvez porque eu soubesse, no fundo, que ela tinha razão. Cedi, não por entusiasmo, mas por cansaço de lutar contra. Na sexta-feira à noite, vesti um vestido azul marinho que há anos não usava. Passei batom, ajeitei os cabelos grisalhos e respirei fundo diante do espelho. Não estava indo em busca de nada, era apenas um compromisso social, uma forma de agradar minha amiga. O sarau acontecia em uma pequena livraria do centro. As paredes cobertas de livros, o aroma de café no ar, a música suave ao fundo. Havia gente de todas as idades, mas a maioria tinha cabelos brancos como os meus. Foi então que o vi. Ele estava de pé, próximo ao balcão, segurando um livro com as mãos firmes, apesar das marcas do tempo. Os olhos castanhos tinham uma intensidade que me desconcertou. Eu não o via há mais de 40 anos, mas o reconheci de imediato. Miguel. O mesmo Miguel com quem eu compartilhara tardes de poesia na juventude, o rapaz que me ensinou a dançar em um baile universitário, o amigo por quem meu coração bateu mais rápido e que, por ironia do destino, se afastou quando nossas vidas seguiram rumos diferentes. Meu corpo estremeceu. Um turbilhão de memórias veio à tona, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Ele também me reconheceu. Vi a surpresa em seu rosto se transformar em um sorriso lento, cheio de ternura. Helena? Perguntou, como se não acreditasse nos próprios olhos. Miguel, respondi, a voz quase um sussurro. As horas seguintes se perderam em conversas. Rimos das lembranças, falamos de perdas, de conquistas, de caminhos que nunca mais se cruzaram até aquele instante. Era como se estivéssemos recuperando um tempo roubado. Quando a noite terminou, Teresa, sempre atenta, se despediu discretamente e me deixou sozinha com ele.
Caminhamos juntos até a saída. O frio da madrugada nos envolvia, e eu tremia, não sei se de frio ou de emoção. Na esquina da rua, quando nos despedíamos, Miguel segurou minhas mãos com firmeza. Seus olhos mergulharam nos meus, e antes que eu pudesse pensar, ele se aproximou. O beijo aconteceu sem aviso, inesperado como uma chuva de verão. Não foi um beijo arrebatado, mas carregava uma doçura intensa, a delicadeza de quem sabe que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Meu coração, que eu julgava adormecido, despertou em um sobressalto. Senti-me viva de uma forma que não experimentava há anos. Quando nos afastamos, ele sorriu com uma simplicidade desarmante. Nunca é tarde, Helena. Nunca. E naquele instante, percebi que talvez eu tivesse me enganado todos esses anos. Talvez não fosse tarde demais. Aquela noite não terminou quando me despedi de Miguel. O beijo inesperado continuou reverberando em mim, como uma canção antiga que insiste em permanecer na memória. Deitei-me na cama, mas não consegui dormir. O teto do quarto parecia se mover, as sombras se alongavam e diminuíam ao ritmo da minha respiração acelerada. Havia tanto tempo que meu corpo não sentia aquele calor, aquela vertigem que só nasce quando um gesto simples carrega dentro de si uma promessa de infinitas possibilidades. Era como se alguém tivesse destrancado uma porta que eu nem lembrava mais existir. Mas junto com a euforia, nasceu também o medo. Como se ama depois dos 60? Como se permite outra vez a vulnerabilidade, depois de tanto tempo erguendo muros de proteção? Na manhã seguinte ao beijo, acordei antes do sol. O relógio marcava 6:30, e o silêncio da casa parecia outro. A xícara de café não tinha o mesmo gosto de sempre. Havia uma doçura nova que não vinha do açúcar. Meu coração, que antes batia com preguiça, agora pulsava com a inquietude de uma adolescente. Peguei o espelho pequeno da penteadeira e encarei meu reflexo. As rugas continuavam lá, firmes e nítidas, mas naquele dia pareciam suaves, como linhas de uma história bem vivida. Senti orgulho do tempo, não vergonha. E percebi que algo tinha mudado. Em vez de me perguntar o que me resta, pela primeira vez em muitos anos eu me perguntei, o que ainda pode acontecer? Enquanto tomava o café, a lembrança do beijo voltou com uma nitidez desconcertante. O calor da boca dele, a firmeza delicada com que segurou minhas mãos, o brilho nos olhos castanhos. E a frase que sussurrou logo depois, nunca é tarde, Helena. Guardei essas palavras como quem guarda uma joia rara. Pouco depois das 9, o telefone tocou. Meu coração deu um salto. Uma parte de mim já sabia quem era. Atendi tentando disfarçar a voz trêmula. Bom dia, Helena. A voz dele, grave e calma, encheu a sala como música. Acordei pensando em você. Sorri sozinha, mordi os lábios como uma menina. Não lembrava a última vez que alguém me dissera algo assim. Conversamos por quase 1 hora. Ele contou que havia voltado à cidade há poucos meses, depois de se aposentar de uma vida inteira como professor de literatura em Belo Horizonte. A livraria onde nos encontramos era um dos lugares que mais visitava, porque dizia se sentir em casa entre livros e cafés. E agora, acrescentou, com uma pausa, também porque posso te encontrar lá. Senti o coração florescer em silêncio. Antes de desligar, ele me convidou para almoçar no sábado seguinte, no restaurante da Praça Central. Não aceite um não como resposta, disse ele, rindo. Pela primeira vez em anos, eu disse sim sem hesitar. Passei a semana inteira pensando no encontro. Era como se cada dia fosse uma preparação silenciosa. Abri caixas guardadas, encontrei vestidos que não usava há anos, separei brincos esquecidos. Até perfume comprei, um frasco novo de lavanda que me fez lembrar dos tempos em que me arrumava com expectativa. Na sexta-feira, Teresa veio me visitar. Claro que eu não resisti a contar. Um reencontro depois de 40 anos. Ela regalou os olhos, batendo palmas de empolgação. Helena, isso é coisa de filme. Ou de risco, retruquei, meio rindo, meio assustada. E se eu me iludir? E se for só um lampejo passageiro? Teresa segurou minhas mãos, como quem fala uma verdade que não admite réplica. Minha amiga, já pensou quantos lampejos você deixou passar por medo? Se é passageiro ou não, só vivendo para saber. O que importa é que você está viva agora. As palavras dela me acompanharam como um amuleto.
No sábado, cheguei 10 minutos antes do horário. Escolhi um vestido leve, estampado de flores azuis, e um casaco branco para a brisa fria. Sentei-me perto da janela, tentando disfarçar o nervosismo. Quando Miguel entrou, senti o ar mudar. Ele usava uma camisa clara, simples, mas seus olhos, os olhos, tinham a mesma intensidade de décadas atrás, e ainda assim carregavam uma serenidade nova, fruto do tempo vivido. Você está linda, Helena. Ele disse assim que se aproximou, e eu corei como não fazia há anos. O almoço foi leve, cheio de risadas e confidências. Falamos de livros, de viagens que fizemos, de músicas que marcaram nossa juventude. Ele contou que escrevera poemas nos últimos anos, mas nunca mostrará a ninguém. Prometeu me mostrar algum dia. Entre uma taça de vinho e outra, percebi que não havia esforço em nossa conversa. O silêncio entre nós também era confortável, como se estivéssemos retomando algo interrompido, não começando do zero. Quando nos despedimos, ele não me beijou. Apenas segurou minha mão e disse: "Quero que nosso próximo encontro seja ainda mais especial." Saí do restaurante com o coração em festa, como quem guarda uma promessa no bolso. Na segunda-feira de manhã, ao abrir o portão para regar as plantas, encontrei um buquê de margaridas frescas preso ao trinco. Um bilhete simples acompanhava. Para a mulher que reencontrei tarde, mas a tempo. Amy. Segurei as flores contra o peito e chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Margaridas, as mesmas flores que eu costumava colher no campo quando jovem. Ele lembrava. Aquele gesto pequeno iluminou a semana inteira. Nossos encontros se tornaram frequentes. Caminhadas no parque, cafés na livraria, tardes inteiras conversando sobre tudo e nada. Miguel tinha o dom raro de me ouvir como se cada palavra fosse importante. Eu, que tantas vezes me sentirá invisível, voltava a existir diante dos olhos dele. Descobri que ainda gostava de dançar, e que meu corpo, apesar de mais lento, ainda sabia se mover ao som de uma boa música. Descobri que ainda podia me apaixonar por uma gargalhada, por uma frase bem dita, por um olhar cúmplice. Descobri, sobretudo, que meu coração não estava cansado, estava apenas esperando o momento certo para florescer de novo. E o beijo voltou a acontecer. Desta vez, sem surpresa, mas com a intensidade de quem escolhe se entregar. Foi em um banco de praça, ao pôr do sol. Ele segurou meu rosto com cuidado, como se eu fosse uma obra de arte frágil, e me beijou devagar, com ternura e paixão equilibradas. Senti que a vida começava outra vez. À noite, deitada na minha cama, percebi algo que me fez sorrir sozinha. Não era Miguel quem tinha me devolvido a vida. Era eu mesma, aceitando abrir a porta, permitir a entrada, acreditar que ainda podia ser amada. Miguel era o sopro, mas eu era a chama. E pela primeira vez em décadas, adormeci sem medo do amanhã. Depois de algumas semanas de encontros, comecei a notar que as pessoas ao redor também percebiam. Meus filhos estranhavam o brilho no meu olhar. Os vizinhos cochichavam ao ver Miguel me deixar em casa após nossas caminhadas. Era inevitável. Quando a vida se renova, o mundo ao redor percebe. As manhãs após nosso último encontro tinham algo diferente. Eu me levantava e sentia o coração mais leve, mesmo que a rotina permanecesse a mesma. O café ainda tinha o mesmo sabor amargo, mas agora vinha acompanhado de uma expectativa silenciosa. Seria possível que, depois de 62 anos, eu estivesse prestes a viver algo que sempre imaginei apenas nos livros? As semanas seguintes foram um exercício de coragem. Cada encontro com Miguel parecia abrir portas que eu acreditava estarem trancadas para sempre. Ao mesmo tempo, surgiam pequenas dúvidas. Meu corpo envelhecido ainda seria desejado? Minhas inseguranças acumuladas ao longo de décadas me permitiriam me entregar de verdade? O primeiro pequeno desafio veio de forma sutil, quase imperceptível. Minha filha, Ana, visitou minha casa para o almoço de domingo. Notei o olhar curioso quando Miguel chegou para nos encontrar no jardim. "Mãe, ele é novo na cidade, não é?" Ana perguntou com cuidado, tentando disfarçar a surpresa. "Conheço Miguel desde a juventude", respondi, tentando soar casual. "Voltou há pouco, e estamos nos reencontrando." Ela sorriu, mas percebi uma ponta de preocupação. Não era desaprovação, mas curiosidade. Mãe e filho voltando a se descobrir no amor depois de tantas décadas,
Era algo inesperado até para ela. Miguel, sempre gentil, recebeu comentários com simpatia e, aos poucos, Ana e ele começaram a conversar sobre livros e viagens. Fiquei aliviada. Pequenos obstáculos sociais pareciam menos assustadores diante do carinho que crescia entre nós. Mesmo com a alegria dos encontros, havia momentos em que eu me sentia vulnerável. No espelho, meu corpo já não era o mesmo de outrora. As mãos tremiam um pouco, a pele mostrava cada memória do tempo passado. E ainda assim, havia em mim um fogo que se recusava a apagar. Miguel parecia perceber tudo, mas nunca de forma invasiva. Ele olhava, segurava minhas mãos, sussurrava palavras que dissolviam meus medos. Helena, você é linda, disse certa tarde, enquanto caminhávamos pelo parque. Não há nada que o tempo possa apagar do que você é. Essas palavras se tornaram meu mantra. Lentamente, percebi que poderia confiar no desejo, no toque, e na intimidade que florescia entre nós. Chegou o momento em que soubemos que queríamos mais que passeios, risadas e beijos roubados. Naquela noite, decidimos passar algumas horas juntos na minha casa, apenas nós dois. Passei o dia inteiro arrumando o ambiente. Acendi velas, escolhi uma música suave, coloquei flores frescas no centro da mesa. O ar parecia carregado de uma tensão doce, ansiosa, como se cada detalhe precisasse ser perfeito para o que estava por vir. Miguel chegou com o olhar iluminado, vestindo apenas o que o tempo e a maturidade permitem, simplicidade e confiança. Ao entrar, segurou minhas mãos, e senti minhas pernas tremerem. Podemos ir devagar, disse ele. Cada gesto, cada instante. Sorri, sentindo-me protegida e desejada ao mesmo tempo. Sentamo-nos lado a lado no sofá. As mãos se entrelaçaram naturalmente. O primeiro toque foi tímido, quase hesitante, mas carregava todo o significado de anos separados e sentimentos guardados. Nossos olhos se encontraram, e uma onda de ternura atravessou meu corpo. Miguel inclinou-se devagar, e eu senti o calor de sua respiração misturar-se à minha. O beijo foi inevitável. Não havia pressa, apenas a suavidade de duas almas que se reconhecem após décadas de silêncio. Cada toque era descobrimento. Cada olhar carregava cumplicidade. Nunca me senti tão viva, tão completa, tão inteira. Quando nos movemos para o quarto, não houve pressa nem ansiedade. Tudo aconteceu de forma natural, guiado pela confiança e pelo desejo mútuo de estar presentes. Cada toque, cada gesto, era expressão de afeto e paixão. Eu me permiti ser vulnerável, mostrar minhas imperfeições, e ele me acolheu com ternura. Não era apenas o corpo que se encontrava, mas o coração, a mente, a história de duas vidas que, finalmente, se conectavam plenamente. A primeira noite foi feita de olhares longos, sussurros, risos contidos e lágrimas silenciosas de alegria. Helena, disse Miguel, segurando meu rosto, você não imagina como estava esperando por isso. Eu sorri, sentindo que cada palavra, cada gesto, havia apagado anos de solidão. Quando a madrugada finalmente cedeu espaço à luz suave do amanhecer, deitei-me ao lado dele, sentindo o calor compartilhado e a segurança de que, finalmente, estávamos juntos. A intimidade da noite não foi apenas física, foi a redescoberta de um amor que se acreditava impossível, a prova de que nunca é tarde demais para viver plenamente. O dia nasceu lá fora, iluminando o quarto com tons suaves de rosa e dourado. Senti um nó de gratidão no peito. A vida, com todas as suas voltas e reviravoltas, nos havia concedido este presente. E naquele instante, percebi que o amor maduro não é menos intenso, apenas mais profundo, mais consciente, mais capaz de valorizar cada instante. Acordei devagar, sentindo o calor do corpo de Miguel ao meu lado. A noite anterior ainda parecia um sonho vivo, uma memória pulsante que recuava e avançava com cada respiração. Ele mexeu-se suavemente, murmurando algo ininteligível, e sorriu ao perceber que eu estava acordada. Bom dia, Helena, disse ele, com a voz rouca de sono. Dormiu bem? Melhor do que há anos, respondi, sorrindo. Havia algo de profundamente reconfortante naquele início de manhã. O simples fato de estarmos ali, juntos, sem pressa, sem expectativas externas. O mundo fora daquele quarto não existia por alguns instantes. Levantar-se depois da primeira noite não foi apenas um gesto físico, foi também um desafio emocional. A intimidade já havia mudado nossa relação,
e agora havia que integrar essa nova realidade à vida cotidiana. Tomamos café juntos na cozinha, conversando sobre pequenas coisas, o clima, livros que queríamos ler, e histórias antigas que surgiam de forma natural. Miguel mostrou-se paciente e delicado, atento aos meus gestos, às minhas pausas. Era como se soubesse que cada detalhe contava, cada momento de tranquilidade fortalecia nossa confiança. Durante o café, uma pequena tensão surgiu, a ideia de que a vida cotidiana não seria tão fácil quanto a noite anterior. Precisávamos descobrir como conciliar nossos mundos, nossas rotinas, sem perder a magia que acabáramos de encontrar. Ao longo da semana, percebi a curiosidade de algumas pessoas próximas. Ana, minha filha, enviava mensagens perguntando se estávamos bem e se precisávamos de algum cuidado. Amigos mais antigos comentavam casualmente sobre novas fases e sobre como o amor podia surpreender em qualquer idade. Miguel lidava com tudo com graça e naturalidade, sempre gentil, sempre presente. E eu, aos poucos, aprendi a aceitar o que antes me deixaria ansiosa. A percepção alheia não diminuía minha felicidade, apenas a contextualizava. Apesar da leveza, surgiram também pequenas inseguranças. Eu ainda tinha meus dias de cansaço físico, e ele, embora ativo, precisava respeitar meu ritmo. Planejar passeios e encontros exigia ajustes, conversas sinceras sobre limites e desejos. Não precisamos correr, disse uma tarde, segurando suas mãos enquanto caminhávamos pelo parque. Cada passo que damos juntos é suficiente. Ele sorriu, compreendendo que a paciência era parte do romance maduro. Esses desafios, longe de enfraquecerem a relação, fortaleceram o vínculo. Aprendi que o amor na maturidade não é sobre intensidade desenfreada, mas sobre presença, cuidado e compreensão profunda. Com cada dia que passava, a confiança entre nós aumentava. Pequenos gestos tornavam-se significativos. Um bilhete deixado sobre a mesa, uma ligação inesperada para saber se eu estava bem, uma surpresa simples, como flores ou um livro que ele sabia que eu queria ler. Essas atitudes me lembravam de que o amor verdadeiro não precisa de grandes declarações para ser intenso. Ele se manifesta na atenção, no respeito e na constância. Em uma tarde chuvosa, ficamos sentados próximos à janela, ouvindo o ritmo da chuva cair sobre o telhado. Miguel segurou minha mão e, sem dizer nada, encostou a cabeça em meu ombro. Era um gesto simples, mas carregado de significado, segurança, aconchego e cumplicidade. Sabe, Helena, disse ele finalmente, cada dia contigo parece uma nova descoberta. Sorri, sentindo que cada pequeno desafio do dia a dia estava sendo suavizado pelo afeto que cultivávamos. A vida fora do quarto ainda exigia paciência e ajustes, mas nada parecia pesado quando tínhamos um ao outro. No final da semana, um pequeno teste surgiu. Encontrei uma antiga amiga de juventude que não sabia do meu reencontro com Miguel. Ela me olhou com curiosidade e disse: Helena, é verdade que você está feliz de novo? Sim, respondi, com um sorriso tranquilo. Nunca pensei que fosse possível, mas aconteceu. Ela pareceu surpresa, talvez cética, mas eu senti dentro de mim que nada mais importava. A opinião alheia não podia apagar o que éramos juntos. O que parecia um simples romance de recomeço tornou-se, rapidamente, um elo profundo. Miguel e eu aprendemos a dividir espaços, momentos e expectativas. A primeira noite não foi apenas um evento isolado, mas o marco de uma relação que se consolidava lentamente, com paciência, ternura e presença constante. Cada gesto, cada olhar, cada toque se transformava em linguagem silenciosa de amor. Descobri que, depois dos 60, o coração ainda podia se abrir, que a intimidade não era apenas física, mas emocional, espiritual. Naquela noite, antes de dormir, deitei-me ao lado dele, segurando sua mão como se nunca mais fosse soltá-la. O quarto estava iluminado apenas pelas luzes da cidade que entravam pela janela. Passei o dia inteiro arrumando o ambiente. Acendi velas, escolhi uma música suave, coloquei flores frescas no centro da mesa. O ar parecia carregado de uma tensão doce, ansiosa, como se cada detalhe precisasse ser perfeito para o que estava por vir. Miguel chegou com o olhar iluminado, vestindo apenas o que o tempo e a maturidade permitem, simplicidade e confiança. Ao entrar, segurou minhas mãos, e senti minhas pernas tremerem. Podemos ir devagar, disse ele. Cada gesto, cada instante. Sorri, sentindo-me protegida e desejada ao mesmo tempo.
Sentamo-nos lado a lado no sofá. As mãos se entrelaçaram naturalmente. O primeiro toque foi tímido, quase hesitante, mas carregava todo o significado de anos separados e sentimentos guardados. Nossos olhos se encontraram, e uma onda de ternura atravessou meu corpo. Miguel inclinou-se devagar, e eu senti o calor de sua respiração misturar-se à minha. O beijo foi inevitável. Não havia pressa, apenas a suavidade de duas almas que se reconhecem após décadas de silêncio. Cada toque era descobrimento. Cada olhar carregava cumplicidade. Nunca me senti tão viva, tão completa, tão inteira. Quando nos movemos para o quarto, não houve pressa nem ansiedade. Tudo aconteceu de forma natural, guiado pela confiança e pelo desejo mútuo de estar presentes. Cada toque, cada gesto, era expressão de afeto e paixão. Eu me permiti ser vulnerável, mostrar minhas imperfeições, e ele me acolheu com ternura. Não era apenas o corpo que se encontrava, mas o coração, a mente, a história de duas vidas que, finalmente, se conectavam plenamente. A primeira noite foi feita de olhares longos, sussurros, risos contidos e lágrimas silenciosas de alegria. Helena, disse Miguel, segurando meu rosto, você não imagina como estava esperando por isso. Eu sorri, sentindo que cada palavra, cada gesto, havia apagado anos de solidão. Quando a madrugada finalmente cedeu espaço à luz suave do amanhecer, deitei-me ao lado dele, sentindo o calor compartilhado e a segurança de que, finalmente, estávamos juntos. A intimidade da noite não foi apenas física, foi a redescoberta de um amor que se acreditava impossível, a prova de que nunca é tarde demais para viver plenamente. O dia nasceu lá fora, iluminando o quarto com tons suaves de rosa e dourado. Senti um nó de gratidão no peito. A vida, com todas as suas voltas e reviravoltas, nos havia concedido este presente. E naquele instante, percebi que o amor maduro não é menos intenso, apenas mais profundo, mais consciente, mais capaz de valorizar cada instante. Acordei devagar, sentindo o calor do corpo de Miguel ao meu lado. A noite anterior ainda parecia um sonho vivo, uma memória pulsante que recuava e avançava com cada respiração. Ele mexeu-se suavemente, murmurando algo ininteligível, e sorriu ao perceber que eu estava acordada. Bom dia, Helena, disse ele, com a voz rouca de sono. Dormiu bem? Melhor do que há anos, respondi, sorrindo. Havia algo de profundamente reconfortante naquele início de manhã. O simples fato de estarmos ali, juntos, sem pressa, sem expectativas externas. O mundo fora daquele quarto não existia por alguns instantes. Levantar-se depois da primeira noite não foi apenas um gesto físico, foi também um desafio emocional. A intimidade já havia mudado nossa relação, e agora havia que integrar essa nova realidade à vida cotidiana. Tomamos café juntos na cozinha, conversando sobre pequenas coisas, o clima, livros que queríamos ler, e histórias antigas que surgiam de forma natural. Miguel mostrou-se paciente e delicado, atento aos meus gestos, às minhas pausas. Era como se soubesse que cada detalhe contava, cada momento de tranquilidade fortalecia nossa confiança. Durante o café, uma pequena tensão surgiu, a ideia de que a vida cotidiana não seria tão fácil quanto a noite anterior. Precisávamos descobrir como conciliar nossos mundos, nossas rotinas, sem perder a magia que acabáramos de encontrar. Ao longo da semana, percebi a curiosidade de algumas pessoas próximas. Ana, minha filha, enviava mensagens perguntando se estávamos bem e se precisávamos de algum cuidado. Amigos mais antigos comentavam casualmente sobre novas fases e sobre como o amor podia surpreender em qualquer idade. Miguel lidava com tudo com graça e naturalidade, sempre gentil, sempre presente. E eu, aos poucos, aprendi a aceitar o que antes me deixaria ansiosa. A percepção alheia não diminuía minha felicidade, apenas a contextualizava. Apesar da leveza, surgiram também pequenas inseguranças. Eu ainda tinha meus dias de cansaço físico, e ele, embora ativo, precisava respeitar meu ritmo. Planejar passeios e encontros exigia ajustes, conversas sinceras sobre limites e desejos. Não precisamos correr, disse uma tarde, segurando suas mãos enquanto caminhávamos pelo parque. Cada passo que damos juntos é suficiente. Ele sorriu, compreendendo que a paciência era parte do romance maduro. Esses desafios, longe de enfraquecerem a relação, fortaleceram o vínculo. Aprendi que o amor na maturidade não é sobre intensidade desenfreada,
mas sobre presença, cuidado e compreensão profunda. Com cada dia que passava, a confiança entre nós aumentava. Pequenos gestos tornavam-se significativos. Um bilhete deixado sobre a mesa, uma ligação inesperada para saber se eu estava bem, uma surpresa simples, como flores ou um livro que ele sabia que eu queria ler. Essas atitudes me lembravam de que o amor verdadeiro não precisa de grandes declarações para ser intenso. Ele se manifesta na atenção, no respeito e na constância. Em uma tarde chuvosa, ficamos sentados próximos à janela, ouvindo o ritmo da chuva cair sobre o telhado. Miguel segurou minha mão e, sem dizer nada, encostou a cabeça em meu ombro. Era um gesto simples, mas carregado de significado, segurança, aconchego e cumplicidade. Sabe, Helena, disse ele finalmente, cada dia contigo parece uma nova descoberta. Sorri, sentindo que cada pequeno desafio do dia a dia estava sendo suavizado pelo afeto que cultivávamos. A vida fora do quarto ainda exigia paciência e ajustes, mas nada parecia pesado quando tínhamos um ao outro. No final da semana, um pequeno teste surgiu. Encontrei uma antiga amiga de juventude que não sabia do meu reencontro com Miguel. Ela me olhou com curiosidade e disse: Helena, é verdade que você está feliz de novo? Sim, respondi, com um sorriso tranquilo. Nunca pensei que fosse possível, mas aconteceu. Ela pareceu surpresa, talvez cética, mas eu senti dentro de mim que nada mais importava. A opinião alheia não podia apagar o que éramos juntos. O que parecia um simples romance de recomeço tornou-se, rapidamente, um elo profundo. Miguel e eu aprendemos a dividir espaços, momentos e expectativas. A primeira noite não foi apenas um evento isolado, mas o marco de uma relação que se consolidava lentamente, com paciência, ternura e presença constante. Cada gesto, cada olhar, cada toque se transformava em linguagem silenciosa de amor. Descobri que, depois dos 60, o coração ainda podia se abrir, que a intimidade não era apenas física, mas emocional, espiritual. Naquela noite, antes de dormir, deitei-me ao lado dele, segurando sua mão como se nunca mais fosse soltá-la. O quarto estava iluminado apenas pelas luzes da cidade que entravam pela janela. Obrigada, sussurrei, sentindo que as palavras eram pequenas diante do que vivíamos. Pelo quê? Perguntou ele, sorrindo. Por me lembrar que a vida ainda pode ser maravilhosa. Fechei os olhos, sentindo que a promessa do amor não era apenas nossa, mas também uma lembrança para mim mesma. Nunca é tarde demais para viver, sentir e se permitir amar. Com o passar das semanas, percebemos que nosso amor não precisava ser extraordinário para ser intenso. Era nos pequenos gestos cotidianos que a relação se fortalecia. Levantar-se juntos, preparar o café, caminhar pelo parque, discutir sobre livros e músicas, tudo se tornava um ritual de conexão. Miguel descobriu minhas manias, a maneira como arrumava os livros na estante, como colocava açúcar demais no café quando pensava demais. Eu aprendi suas peculiaridades, o jeito que apertava os sapatos antes de sair, como se preocupava com o vento quando caminhávamos. Cada detalhe reforçava a intimidade, mostrando que a verdadeira intimidade nasce da atenção às pequenas coisas. Um sábado, encontrei um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro, um bilhete em sua caligrafia firme. Hoje à tarde, me encontre no parque. Traga apenas você. Sorri sozinha, sentindo uma mistura de curiosidade e alegria. Quando cheguei, ele estava sentado sob um carvalho, lendo um livro. Ao me ver, fechou o volume e levantou-se devagar. Pensei em trazer flores, disse ele, sem perder o sorriso, mas percebi que você já trouxe toda a primavera com você. Rimos juntos, e caminhamos de mãos dadas, sentindo que cada gesto simples carregava a força do amor redescoberto. Alguns dias depois, Miguel veio comigo para um almoço na casa de Ana. O encontro era um teste de integração, uma pequena prova social que poderia trazer desconfortos, mas acabou revelando quão sólida nossa relação estava se tornando. Ele se mostrou gentil e atento, sempre elogiando as comidas e perguntando sobre a rotina da família. Ana, que antes demonstrava curiosidade contida, agora sorria com naturalidade. Os netos se aproximaram, curiosos, e Miguel, paciente e carinhoso, os conquistou com histórias divertidas. Percebi naquele dia que, mesmo com pequenos desafios, era possível integrar dois mundos sem perder a essência do nosso amor. Os passeios pelo centro da cidade se tornaram rotina, mas Miguel sempre encontrava formas de surpreender.
Uma tarde, levou-me a uma pequena livraria antiga que nunca tinha visto. Entre livros empoeirados, encontramos uma coleção de poesias de autores que ambos admirávamos. Parece que o tempo guardou este lugar só para nós, comentou, enquanto folheávamos as páginas. E eu senti que ele estava certo. O mundo parecia conspirar para nos dar momentos simples, mas intensos, capazes de fortalecer nosso vínculo. Mesmo com a felicidade crescente, havia dias em que minhas inseguranças voltavam. Olhar-me no espelho e perceber as marcas do tempo ainda despertava dúvidas. Perguntas silenciosas ecoavam. Será que ele ainda me deseja? Será que estou preparada para me entregar completamente, sem reservas? Miguel, sempre sensível, percebia esses momentos e respondia não com palavras longas, mas com gestos concretos. Um abraço, um toque na mão, um sorriso que dizia eu vejo você, exatamente como você é. Esses momentos me ensinaram que a maturidade não elimina o medo, mas ensina a lidar com ele com paciência e ternura. Em uma noite de verão, caminhamos até um jardim próximo, onde as árvores se inclinavam para formar um arco natural sobre o caminho. Miguel estendeu um pequeno cobertor sobre a grama, e sentamos juntos, olhando o céu. Sabe, Helena, disse ele, com a voz baixa, nunca pensei que poderia sentir algo assim de novo. Nem eu, respondi, sentindo uma lágrima solitária escorrer. Mas aqui estamos, e é real. Ficamos ali em silêncio, apenas ouvindo o vento e observando as estrelas. O toque de suas mãos, a leveza de seu abraço, o calor compartilhado, tudo isso se transformava em uma intimidade silenciosa, mas profunda. Os dias seguintes foram um aprendizado contínuo. Miguel e eu descobríamos formas de nos apoiar, respeitar nossos limites e celebrar cada instante juntos. Pequenas rotinas, surpresas inesperadas e gestos de carinho se tornaram a base sólida do nosso relacionamento. Percebi que o amor maduro é menos sobre euforia e mais sobre presença, confiança e compreensão. Cada gesto, cada palavra, cada toque construía uma narrativa de cumplicidade que não precisava de pressa ou exageros. Ao olhar para trás, percebi como os anos de solidão e de espera haviam me preparado para valorizar cada instante de felicidade. Não havia pressa, não havia exigências, apenas a alegria de estar viva, de sentir, de compartilhar e de amar. Miguel era meu companheiro, meu amigo, meu amante e meu porto seguro. A rotina compartilhada não diminuía a magia, pelo contrário, a fortalecia. Cada gesto cotidiano era uma prova de que o amor verdadeiro pode florescer a qualquer momento da vida, mesmo depois dos 60. No final da semana, sentamos juntos na varanda, tomando chá e olhando o pôr do sol. Suas mãos seguravam as minhas, e nossos olhos refletiam a gratidão por termos nos reencontrado. Nunca pensei que poderia ser tão feliz assim, murmurei. Nem eu, respondeu Miguel. Mas aqui estamos, e vamos viver cada dia como merece ser vivido. E naquele instante, percebi que o amor maduro é, talvez, o mais bonito de todos, consciente, intenso e pleno. Não há pressa, não há exigência. Há apenas a certeza de que nunca é tarde demais para se permitir viver, sentir e amar. Com o tempo, nossa relação se fortaleceu ainda mais. Cada manhã era uma celebração silenciosa do amor que havíamos redescoberto. Preparávamos café lado a lado, conversávamos sobre pequenas coisas e planejávamos os dias com leveza e entusiasmo. Miguel se tornou mais que um companheiro. Era confidente, amigo, amante e cúmplice. Descobri que, depois dos 60, o amor podia ser intenso, mas também profundo, cheio de cuidado, atenção e respeito mútuo. Decidimos aproveitar cada oportunidade de viver novas experiências. Passeios de fim de semana, visitas a cidades vizinhas, pequenas viagens para lugares que sempre sonhamos conhecer, tudo se tornava uma aventura compartilhada. Em uma tarde ensolarada, fomos à praia, sentindo a areia nos pés e o vento suave no rosto. Miguel segurava minha mão, e juntos ríamos das pequenas travessuras dos netos que nos acompanhavam. A vida parecia um mosaico de momentos perfeitos, cada um encaixando-se de maneira harmoniosa no quadro maior do nosso amor. Uma das maiores descobertas foi perceber que podíamos ainda aprender e crescer juntos. Visitamos museus, exposições de arte, teatros e livrarias antigas. Cada experiência se transformava em uma oportunidade de conexão e diálogo. Nunca pensei que pudesse me sentir tão viva, confessei uma tarde, sentada ao lado dele em um café. E eu nunca pensei que pudesse me sentir tão completo,
respondeu Miguel. Mas aqui estamos, e isso é tudo o que importa. Os pequenos desafios do dia a dia continuavam, ajustes na rotina, olhares curiosos, preocupações da família. Mas cada obstáculo era superado com diálogo, compreensão e amor. Descobri que a verdadeira felicidade não é a ausência de dificuldades, mas a forma como lidamos com elas juntos. A gratidão tornou-se parte da nossa vida diária. Agradecíamos cada encontro, cada gesto, cada momento que compartilhávamos. Esse sentimento nos unia ainda mais, tornando nosso amor resiliente e cheio de significado. As noites se tornaram um espaço de intimidade profunda. Sentar juntos na varanda, ouvir a música suave, trocar palavras doces ou simplesmente contemplar o céu estrelado, tudo se transformava em rituais de conexão. A primeira noite de amor havia sido o início, mas cada noite desde então consolidava nossa cumplicidade, tornando cada toque, cada abraço, cada olhar um lembrete de que jamais era tarde para se entregar ao amor. Decidimos registrar nossas memórias de forma simples. Fotos, pequenas anotações, cartas trocadas entre si. Tudo se tornava lembrança, prova de que a vida pode nos surpreender mesmo quando acreditamos que já vimos tudo. Em uma tarde, escrevemos juntos um bilhete. Para nós, que descobrimos que a vida sempre reserva surpresas, mesmo depois dos 60. Rimos, emocionados, percebendo que cada instante compartilhado era mais valioso do que qualquer presente material. Enquanto a vida seguia seu curso, decidimos compartilhar nossa história de forma simbólica. Criamos um espaço no canal, um lugar onde outras pessoas poderiam acompanhar nossas aventuras, aprender com nossas experiências e descobrir que o amor não tem idade. Se vocês chegaram até aqui, disse Miguel em um vídeo gravado juntos, com sorrisos tímidos e sinceros, saibam que nunca é tarde para viver, sentir e amar. E se quiserem acompanhar nossa história, nossas pequenas aventuras e momentos especiais, inscrevam-se no canal. Sorri, segurando sua mão. Era um convite discreto, mas carregado de esperança, que outras pessoas também pudessem acreditar na força do amor maduro. Agora, olhando para trás, percebo como a vida pode ser generosa. A solidão deu lugar ao reencontro, à descoberta de nós mesmos e do outro. Cada beijo, cada toque, cada palavra de ternura nos lembrou de que o amor verdadeiro não depende da idade, mas da coragem de abrir o coração. Miguel e eu seguimos juntos, passo a passo, dia após dia, construindo uma vida cheia de momentos simples, mas eternos. Descobrimos que a felicidade não é um ponto de chegada, mas o caminho que escolhemos trilhar lado a lado. E assim, nossa história continua, e agora, também, ela pode inspirar outros a acreditarem que nunca é tarde demais para recomeçar, amar e se permitir ser feliz.